A doutora Fernanda tem graduação em odontologia pela Universidade Federal do Estado do Paraná, né? Oeste do Paraná. Mestrado em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins. Doutorado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo e doutorado em odontologia. É especialista em odontopediatria e em docência do ensino superior. E atualmente ela é membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Ok? É tudo com a Muito senhora, tá obrigada. bom? Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada por estarem nessa manhã compartilhando um pouquinho do tempo de vocês. Tempo é algo muito precioso na vida da gente. Antes de compartilhar a minha tela, eu queria agradecer especialmente à Católica, ao professor Daniel Cervantes pelo convite. Dizer para vocês que o meu casamento com a biossegurança começou em 2003, quando eu comecei o mestrado, e esse casamento com a biossegurança eu sempre acreditei que ele desse certo, mas agora eu acho que ele bombou mais do que nunca. Então eu fiz uma apresentação com alguns slides para a gente poder conversar, tentando trazer para o cotidiano de vocês, tanto o profissional liberal da psicologia, profissional do direito, profissional da odonto, como o ser humano. Então, eu acredito que depois dessa aula vocês vão ter um olhar um pouquinho diferente, e é o olhar como um cliente bem instruído quando busca um atendimento de saúde, é um olhar de um cliente quando busca um escritório, né, de um advogado para resolver o seu problema, mas que não está mais, não é o mesmo olhar de antes da pandemia. Então, o intuito é a gente poder conversar um pouquinho e trocar essas ideias, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela inteira. Vamos ver se... Vocês conseguem ver? Alguém me dá um feedback, porque eu sumo. Sim. Eu não consigo mais ver vocês, tá? Para mim, eu vejo só a minha tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Joia. Sim. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, fala, professora, não entendi, para, ou não estou vendo, para a gente poder se situar, porque eu não me vejo, tá? Bom, esse aqui é um QR Code do meu site, para quem quiser acessar, algumas eu montei há pouco tempo, mas a gente tem buscado colocar alguns artigos, algumas novidades. Eu pratico biossegurança, eu pratico odontologia hospitalar. Hoje eu vivo essencialmente da odontologia hospitalar, então a biossegurança ela tá dentro de mim, né? Ela faz parte do meu viver. E para quem é da área de odonto, a biossegurança ela sempre viveu muito próxima, né? Para os outros profissionais que não são da área da saúde, a biossegurança era algo até distante enquanto essa pandemia não chegou. E agora parece que mais do que nunca a gente vivencia essa biossegurança dia a dia, tá? Bom, então o que é essa biossegurança? Bio é vida, é a segurança para a vida. Segurança para a vida é aquilo que eu vou oferecer para alguém ou as minhas ações, aquilo que eu pretendo fazer, que vão prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos. Bom, que riscos são esses? Riscos que podem comprometer a minha saúde humana, animal e o ambiente. Então, quando eu penso em biossegurança, eu não estou pensando só nos hospitais. Eu estou pensando que tudo aquilo que está ligado à vida, tá? E se a minha ação cotidiana está vinculada à vida, eu tenho que oferecer biossegurança, tá? Quando a gente pensa em pesquisa genética, a gente está falando de biossegurança. Quando a gente pensa em alguns cuidados de higiene nos hospitais, a gente está falando de biossegurança.
quando eu estou falando de gerenciar um resíduo sólido e o meu cliente recebe, então, alguma coisa ligada à parte ambiental que ele possa ter oferecido como uma insegurança, eu estou ligada à biossegurança, tá? Então, para vocês da área do direito, é bastante interessante compreender o que é essa biossegurança, quais são as leis de biossegurança, porque todo profissional de saúde, ele depende dessas leis para que o seu trabalho aconteça. Então, quando eu penso aí nessa foto dessa minha mão cheia de micro-organismos, é o que tem mais nos chamado a atenção agora. Mas quando eu penso que eu vou montar, por exemplo, um consultório médico, odontológico, uma farmácia, um hospital, eu estou trabalhando com planos de biossegurança, tá? Então, quando eu penso em biossegurança, nós vamos ter vários profissionais, nós vamos ter engenheiros, os profissionais da saúde, nós vamos ter advogados, nós vamos ter vários profissionais por trás desse cenário da biossegurança. Vejam, todo esse momento que a gente está passando, né, de pandemia, por trás da pandemia, por trás da biossegurança, a gente vai ter várias leis. Nós vamos ter o profissional do direito atuando para que a gente tenha algumas diretrizes de como fazer nesse momento, né? Então, não dá para desvincular ou pensar que a biossegurança ela é exclusiva do profissional da saúde e não se resume a biossegurança apenas no uso de equipamentos de proteção ambiental, individual, que são os EPIs. Então, quando eu olho para a biossegurança, eu tenho que pegar o meu olhar e abrir o meu campo de visão e procurar onde é que eu me encaixo. E vejam, vocês da área jurídica, vocês da área da psicologia, da área da saúde, vocês estão intrinsecamente ligados a este processo de biossegurança, especialmente nesse momento onde nós estamos vivendo uma mudança geral nos padrões de comportamento, nas relações de trabalho, né? Então vejam como abrir um campo agora para o direito quando a biossegurança se mostra, porque até então ela era muito acanhada e ela ficava ali para o profissional da saúde. De repente ela mostra a sua cara e ela fala para você do direito, né? Estou aqui. Olha, o tanto que eu posso ser útil para a sua vida, o quanto de pessoas, de empregadores e empregados que mudaram as suas relações de trabalho porque a biossegurança se permitiu ser visível, tá? Bom, então, quando a gente pensa em biossegurança, a gente vai pensar que ela sempre teve em nossa vida. E aí eu coloquei esse slide, né, da longa batalha, primeiro porque quando a gente vai pensar aí na Idade Média, a gente vai pensar que a biossegurança ela foi extremamente importante. E nós tivemos muitas mortes ocasionadas por doenças que acometeram uma grande parte da população. Então, o que nós vivenciamos hoje da pandemia, ela não começou hoje, não é a primeira pandemia e nem será a última. Como diz o professor de vocês, senhoras e senhores, né? Esse é um início de mais uma pandemia. E quando nós encerrarmos essa pandemia, se é que nós vamos encerrar, porque nós vamos ver que algumas pandemias nós não conseguimos encerrar, porque nós não conseguimos cura, porque nós não conseguimos vacina, então começa outra. E não quer dizer que eu tenho que terminar essa para começar outra, começam várias, a gente está vendo algumas doenças reemergindo, mesmo em meio à Covid, tá? Mas essa longa batalha, essa minha batalha, ela começou quando? Vamos pensar um pouquinho da trajetória, né? Moisés, quando ele guiou os seus judeus para fora do Egito, ele criou como um preceito religioso algumas diretrizes de higiene. Essas diretrizes, ou aquilo que norteava então os judeus durante os seus 40 anos de caminhada, proporcionavam uma caminhada segura,
Porque imaginem, se eu tenho alguém doente, se eu tenho alguém contaminado, o que eu faço com essa pessoa? Eu preciso ter uma forma de tratá-la e nós vamos pensar que nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos medicações, nós tínhamos um tratamento ainda muito empírico, né? E muito ligada, então, ao processo religioso. A gente vai imaginar que naquela época as pessoas adoeciam porque Deus queria. Era assim que as pessoas viam. Então, não se procurava quem era o agente causal das doenças, como nós temos hoje, tá? Nós temos também, na medicina hindu e chinesa, olha lá, quando a gente pensa na medicina hindu, muitas coisas nos vêm à mente, mas eu queria que vocês imaginassem que, naquela época, medicina hindu e chinesa já falava que o cuidador de doença, que a gente pode entender como médico, ele tinha que ter unhas curtas, manter a higiene e usar branco. Olha só, unhas curtas, manter higiene e usar branco são normativas que, se a gente pensar, ainda está associada à nossa prática atual, tá? O Egito usava muito incenso, então eles usavam incenso para combater o mau odor. Mais para frente foi se descobrir que o que eles usavam para fazer os incensos, algumas substâncias eram antissépticas. Então, evitava com que houvesse a proliferação de micro-organismos, tá? Quando a gente pensa também lá na Grécia, onde a gente tem a mitologia bastante presente, nós temos os deuses, né? Deus do vinho, Deus da beleza. Nós tínhamos também um Deus que era vinculado à cura das doenças. E a veste deste Deus era sempre branca, tá? Mais legal ainda é quando a gente entra especificamente na história da medicina e a gente tem essa fotografia do Semmelweis. Esse médico, ele era um estudante de direito, ele era apaixonado pelo direito e um dia ele foi visitar um laboratório de anatomia patológica. E ele se apaixonou pela anatomia patológica. E aí ele deixa o direito e ele vai então ingressar na medicina. Mais interessante é que ele mudou muitos padrões de higiene. Ele começou a trabalhar, para vocês terem ideia, em Viena, na Áustria, em um hospital onde ele fazia parto das mulheres, né, das parturientes, e algumas dessas mulheres elas morriam. E no próprio hospital tinha um serviço de necrópsia. Então ele se alternava entre fazer o parto e fazer a necrópsia. O que ele observou? Que muitas vezes, quando ele fazia a necrópsia e ele ia fazer o parto de alguém, aquela mulher que ele fez o parto saindo da necrópsia, com as roupas da necrópsia, ela morria com as mesmas características daquela que ele tinha feito a necrópsia. E ele começou a falar que as pessoas deveriam trocar as suas roupas quando iam fazer os partos, então que eu não devia misturar a minha roupa. Olha só, eu não devia misturar a minha roupa de quando eu faço necrópsia para quando eu faço um parto. Mais ainda, entre uma mulher e outra, entre os partos, nessa relação interpacientes, eu deveria lavar as minhas mãos. Então ele começou a ter alguns cuidados bastante importantes e ele descobriu que isso reduzia o número de pessoas que morriam, tá? E aí ele começa a fazer uma campanha bastante fervorosa, indicando higiene das mãos, troca de vestimenta, cuidados com higiene. Gente, ele atuou tanto nessa área, ele brigou tanto por isso, que ele morreu louco, tá? Ele foi internado num hospício. Eu visitei o Museu de História da Medicina, eu fui ao local onde ele trabalhou, porque eu tenho muito respeito pela história dele. Ele foi um cara que batalhou muito pela biossegurança. E quando eu vou, então, para o Museu de História da Medicina em Budapeste, eu observo muitos dos instrumentos que ele usava. Para vocês terem ideia,
algumas máscaras eram usadas para espantar os maus espíritos. Se acreditava, ou se acredita ainda alguns povos, que quando você coloca uma máscara, você espanta os maus espíritos. E eu estava aqui pensando, nós estamos voltando ao uso de máscara, obviamente, que não para espantar os maus espíritos, mas nós, de certa forma, estamos tentando espantar esse vírus, né, que está nos assombrando. Pensando ainda do tanto que a biossegurança ela faz parte da nossa vida, se vocês forem ler a Bíblia, Levítico, capítulo 13 a 15, lá no Levítico, ele já fala de como é que um sacerdote deveria observar em um doente. Bom, nessa fotografia que vocês estão vendo fungos. Esses fungos são chamados de bolores. Alguns desses fungos, eles estão presentes no pão, ele pode estar presente aí na parede do quarto de vocês, em uma parede que fica muito úmida, ele pode ficar presente nas roupas, se elas forem guardadas úmidas, e alguns desses fungos filamentosos, quando nós aspiramos, eles causam problemas, como, por exemplo, o Aspergillus niger, que é um fungo enegrecido. Então, quando você aspira esse fungo, ele se aloja no seu pulmão e ele causa algumas doenças respiratórias bastante importantes. E a gente sabe que o fungo, ele se alastra rapidamente, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém com fungo na unha, sabe o tanto que é difícil de tratar. Não é uma vez que eu tomo remédio, não é uma vez que eu passo o remédio, mas ele se alastra. Então ele falava ainda no Levítico que essas manchas se parecessem mofo, elas deviam ser examinadas, o objeto isolado e ele era determinado como impuro. E aí, se ele realmente fosse impuro, ele era reobservado após 7 dias, se a mancha aumentasse, se ela não tivesse melhorado a sua cor, esse objeto deveria ser queimado. Vejam, isso está na Bíblia. E isso é um tratado de biossegurança, tá? Onde mais eu encontro? Deuteronômio. Quando ele fala que as evacuações deveriam ser fora do acampamento. Por quê? Quando você fosse evacuar, fora dos muros do seu acampamento, deveria fazer um buraco, cobrir as fezes. Porque quando o Senhor, seu Deus, pudesse visitar, ele não queria ver nada que é desagradável, tá? Então ele já associa fezes com algo desagradável. E aí a gente vai pensar no nosso animalzinho, no gato, que faz exatamente isso, né? Ele enterra as suas fezes. E o tanto que nós ainda não conseguimos nem praticar esses dizeres bíblicos, porque nós temos aí esgoto a céu aberto. Nós observamos coisas absurdas, pessoas que têm animais que não recolhem as fezes, né? Quantas pessoas não têm acesso às mínimas condições sanitárias, tá bom? Então, quem são os meus inimigos? Vejam, atualmente eu paro e penso, eu tenho vários inimigos. Eu acabei de fazer minha declaração de imposto de renda, ele me derrubou, né? Mas nós temos alguns inimigos que nós não podemos ver. Quando nós lidamos com coisas e pessoas, nós estamos muitas vezes enxergando, mas quando eu estou lidando com os meus inimigos invisíveis, que é esse mundo microbiano que eu ainda não tenho contato, quem é da saúde tem mais contato, observa mais, mas para quem não é da saúde tem uma dificuldade muito grande de enxergar esses inimigos. Quem são eles, tá? Se eu pudesse perguntar para vocês, quem vocês conhecem do mundo invisível? Com certeza vocês falariam para mim, os vírus, porque os vírus eles estão agora em moda por conta do coronavírus. Mas nós vamos ter outros inimigos invisíveis, que são as bactérias, os fungos, alguns que são na sua forma unicelular, como as leveduras, que causa o sapinho, o mofo ou a candidose, que é um nome científico, tá? Nós temos os protozoários, nós temos
os protozoários, por exemplo, eles estão muito presentes na nossa região. Nós temos a leishmania, causadora da leishmaniose. Se vocês pensarem aí, todo mundo já perdeu um animalzinho por calazar, por leishmaniose, ou conhece alguém que perdeu. Porque nossos cães, em um número bastante elevado, eu não vou me arriscar a dizer o percentual, mas eu diria para vocês que um percentual bastante elevado dos nossos cães no Tocantins, eles têm esse protozoário, a leishmania, que causa uma série de problemas para o animal e para o homem. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho um bichinho dentro da minha casa. A biossegurança está longe de mim? Não, não está. A biossegurança não está só no hospital, tá? Vejam as bactérias. A bactéria, eu falo que ela é uma célula incrível, porque ela tem poucas coisas para funcionar, né? Ela tem menos coisa que a nossa célula, é uma célula procariota, né? Nós somos eucariotas, eucariontes, e ela consegue se multiplicar, produzir energia, ela consegue fazer um estrago. Para vocês terem ideia, nós temos um percentual de pessoas bastante elevado nos hospitais que são colonizadas por bactérias multiresistentes, ou seja, eu não tenho antibiótico para tratá-las. E aí vai a primeira dica para quem não é da saúde, é que antibiótico é feito para matar bactéria, ok? Então eu não posso querer matar fungo com antibiótico. Eu não posso querer matar vírus com antibiótico, tá? Antibiótico, ele é feito para matar bactéria. E aí, essas bactérias, eu não tenho só um tipo, elas têm um envoltório, que é a parede celular, onde nós temos vários tipos. Nós temos bactérias que a gente chama de gram-positiva, outras gram-negativa, porque elas têm uma reação frente a uma coloração de gram-positiva ou negativa. E o que isso quer dizer para mim, professora? Eu não quero saber disso. Isso quer dizer que eu não posso comprar um antibiótico lá na farmácia do seu Zequinha e tomar ao meu bel prazer, porque eu não sei se quem está me colonizando é positivo ou negativo. E eu tenho um antibiótico que serve para as bactérias positivas e outro para as bactérias negativas. E se eu começo a usar esse antibiótico de maneira discriminada, eu estou selecionando uma população microbiana mais resistente, tá? Então, as bactérias, elas são fantásticas. Para vocês terem ideia, a gente pode falar que mais ou menos 1% dos micro-organismos que nós temos são patogênicos. Eu sempre falo para os meninos da Odonto que é tipo Wesley Safadão, né? 99% é bom, mas 1% é aquele micro-organismo perigoso, resistente, que eu não consigo tratar, tá? Bom, então as bactérias, elas colonizam o nosso corpo. E os cuidados diários de higiene que estão ligados à biossegurança vão fazer com que elas consigam ou não aumentar na sua população. Bom, aí nós vamos para os vírus, né? Os vírus, a gente tem uma série de classificações. Nós temos vírus classificados pela doença que ele causa, nós temos vírus classificados pelo material genético que ele possui, nós temos vírus classificados de acordo com a sua estrutura. E o legal do vírus, gente, é porque ele tem uma estrutura, na maioria das vezes, bastante simétrica. Então, ele é bonito de ver, ele é um objeto simétrico, tá? Bom, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que é isso? Ele precisa de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser uma bactéria, esse hospedeiro pode ser a minha célula, tá? Esse hospedeiro pode ser uma célula animal ou vegetal, mas ele é tão sensível e que ele precisa de um hospedeiro. É como se ele soubesse fazer um bolo, pessoal, mas ele não tem uma cozinha e ele não tem os ingredientes. Então, ele precisa invadir a minha cozinha, usar os meus utensílios, usar os meus ingredientes para fazer o bolo com o que é meu e ainda sair distribuindo o bolo, entende? Então, ele me prejudica. Ele não consegue sozinho fazer o bolo, ele precisa invadir o meu espaço, os meus ingredientes, para que esse bolo seja feito, tá? Os fungos, eles são decompositores. Por terem essa característica de decompositor,
eles vão ter uma característica que a gente chama de saprofítico. E aí nós vamos ter alguns fungos, que eu vou dizer para vocês que os fungos patogênico e patos vêm de doença, então são fungos capazes de ocasionar doença, ele é um oportunista. Sabe quando você está naquele seu momento de intensa fragilidade, muito triste, passando por um problema muito difícil, e alguém percebe isso e percebe que ele pode usar desse seu momento para ele levar vantagem, tá? Então ele se aproveita da situação que você está para tirar vantagem. Isso é um fungo, tá? Ele tem essa característica de poder ser oportunista quando eu tenho doença. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Que, por exemplo, eu tenho o meu mecanismo de defesa, que é o meu sistema imunológico, que é quem me protege. Se por algum momento ele se encontra debilitado, esses micro-organismos, eles podem, então, invadir o meu organismo e cada um à sua forma, originar uma doença diferente, ocasionar um dano diferente. Por isso que eu preciso estar sempre alerta e me protegendo desses nossos inimigos invisíveis, tá bom? Olha a história da pandemia. Que legal, ninguém precisa ler, mas vamos olhar a peste negra. A peste negra, 200 milhões de pessoas morreram da peste negra, né? Que era uma bactéria, a Yersinia, ocasionada disseminada aí pelos ratos, né? Então a gente vai lembrar que na Idade Média nós tínhamos condições de higiene muito precárias. E aí nós vamos ter a varíola, nós conseguimos erradicar a varíola, tá? Nós erradicamos por vacina, mas não chegou, foram 56 milhões de pessoas, tá? E aí a gente vai ter gripe espanhola, o HIV. Olha só, a gente nunca conseguiu controlar o HIV. Os números do HIV, eles sobem absurdamente. A gente vê, mas eu vi que caiu o número do HIV. Obviamente que da década de 80 para cá reduziu, mas, gente, a gente não conseguiu erradicar, a gente não tem cura para o HIV, a gente não tem vacina para o HIV. A gente tem um tratamento que melhora a qualidade de vida, tá? Do indivíduo. E aí eu estava olhando ontem os índices, eu peguei ontem à noite, tá? O novo coronavírus, 483 mil pessoas mortas, tá? Veja, a peste negra foi praticamente 100 anos, podemos colocar assim, né? A gente teve essa peste mais ocasionando tantos problemas, mas se a gente pensar o coronavírus, gente, de janeiro para cá, foram 483 mil pessoas, quer dizer, nesse momento já teve muito mais. Então a gente está no momento gritando, o que eu faço? Para onde eu corro? Né? O que eu posso fazer? Como eu vou atuar? O que isso tem a ver com a minha vida? E aí, esse momento de pandemia, que vem falar dessa Covid, e aí, para quem não é da saúde, faz uma mistura, o que é coronavírus, o que é Covid-19, quem é o SARS-CoV, ele surgiu agora? Não, esse coronavírus, ele já vem sendo estudado, claro que não o 2, mas nós já temos há algum tempo, mais de 10 anos, alguns trabalhos publicados na literatura. E aí esse SARS-CoV-2, o que é interessante? Por fora desse vírus, e o vírus ele tem uma estrutura muito simples, gente, ele é feito de material genético e proteína, tá? E alguns vírus, eles têm uma camada de gordura, que é um lipídio. Ora, se eu tenho gordura, então, o que eu uso, gente, quando eu tenho uma louça engordurada? Com o que eu lavo? Se eu passar só a água, eu consigo tirar a gordura da minha louça engordurada? Não consigo. O que a mãe manda a gente fazer? Põe sabão, porque o sabão ele vai emulsificar essa gordura, né? Ele vai permitir com que essa gordura seja quebrada, então misturada e eu consiga remover. Se eu estou falando para vocês que esse coronavírus tem uma camada que é feita de lipídio, que tem gordura, então o sabão ele consegue, como se eu
dissolvesse e colocasse esse material genético exposto, tá? Eu quero que vocês coloquem aí na sua cabeça, na mente de vocês, a imagem de uma espaçonave alienígena. Todo mundo aí já assistiu um filme de um alienígena. Nessa espaçonave alienígena, eu tenho um alienígena dentro dela pilotando, que é o cara, que é quem quer me invadir. Ele quer pegar a espaçonave dele e chegar na Terra e dominar o planeta. Então, esse alienígena que está dentro da espaçonave, ele é o material genético do vírus, que é a parte mais importante e que está sendo protegida por uma camada proteica, que eu chamo de capsídio, tá? Que nada mais é do que essa espaçonave. Então, se eu consigo destruir a espaçonave e expor o material genético, ele fica fragilizado e ele se destrói, tá? Então, por isso que a gente vai lembrar que o sabão é tão importante, porque ele é capaz de eliminar esses lipídios presentes nessa capa que está ligada à proteína viral, tá bom? Outra informação importante que talvez você, que é da área do direito, não saiba. Ele tem na superfície dele corona porque parece uma coroa, ele tem uns espinhos que a gente chama de proteína spike. Lembra quando a gente compra um sapato, as meninas que tem aquelas taxinhas, tem os spikes? É mais ou menos isso. E essa proteína, ela se liga a um receptor. Quando uma bactéria ou um vírus ele vai se ligar à nossa célula, gente, é uma ligação bastante específica, como uma chave fechadura, de uma maneira bem didática. Então, essa proteína spike, ela se liga a alguns receptores da nossa célula. O que acontece? O HIV, ele se liga a um receptor específico de uma célula chamada linfócito T, tá? Então, CD4 é o local, é o receptor que esse vírus consegue se ligar da nossa célula. Esse coronavírus, ele se liga a um receptor ACE2, que ele está presente em algumas células. Vê se faz sentido para vocês. Ele está presente nas células do sistema respiratório, dos pulmões. Ele está presente nas células intestinais. E ele está presente em algumas células da mucosa bucal. Então, parece que faz sentido que esse coronavírus traga tanto estrago para os pulmões e tem alguns problemas intestinais relacionados, tá? Porque é onde esse vírus consegue se ligar. Quando ele se liga, ele começa a se multiplicar de maneira muito rápida, tá? E então, eu preciso evitar que esse vírus invada a minha célula. Então, aonde entra a minha biossegurança? Bom, eu preciso evitar que esse vírus entre. Se ele gosta das células que estão presentes no meu trato respiratório, tá? Eu vou evitar a entrada desse vírus. Toda vez que a gente pensa em entrada de qualquer micro-organismo, gente, a gente vai pensar que a pele me defende super bem. Porém, eu não tenho pele em tudo, eu tenho mucosa. Onde eu tenho mucosa? E aonde eu tenho mucosa, geralmente eu tenho algum líquido para proteger essa mucosa. Nos olhos, no nariz, na boca, na região anal, na região genital, tá? Como a gente está falando de um vírus respiratório, este vírus, ele é facilmente ou inalado ou está nas minhas mãos, eu coço os olhos, ou eu mexo no nariz, ou eu ponho algo na boca. Por isso a preocupação também de não coloque a mão nos olhos, lave as mãos ou use álcool antes de tocar nos olhos, tá? Porque essas são as portas de entrada ou as rotas de transmissão. E aí vem a palavra fômite, que vocês já ouviram também e que vocês estão se perguntando, que encrenca é isso? Fômite, gente, é um utensílio, é um local, tá? Por onde que pode transmitir. Por exemplo, eu vou pegar o ônibus, eu seguro lá no corrimão do ônibus. Aquele local, se alguém tocar e tiver cheio de vírus, eu posso tocar e me contaminar, tá bom? Então, fômites, aerossóis e partículas respiratórias.
Que encrencas são esses aerossóis, gente? E ele tem sido o grande problema da odontologia, porque basicamente tudo que o dentista faz promove aerosóis. E isso para você do direito é bastante interessante, porque você pode ter um cliente da área da odonto que vai falar para você que no serviço dele ele se contaminou por aerossóis. E aí ele vai falar uma série de equipamentos e agora você vai antenar, poxa, eu posso procurar alguns dentistas ou alguém desta classe que pode querer mover alguma ação trabalhista nesse momento de pandemia e, obviamente, ele tem bastante razão, tá? Então, o que mudou na nossa vida em relação à biossegurança? Então, todos esses termos que eu conversei com você, para quem é da saúde, algumas coisas já são mais comuns, mas para você que não é da saúde, alguns termos são novos. Mudou também, gente, as relações sociais, né? Mudou as relações de trabalho e para você que é aluno, mudou o ensino, especialmente para mim, que mudei para Palmas, na esperança também de ter um emprego aqui como professora, e estou aqui, né, à margem, esperando esse emprego, esperando essa pandemia acabar, tá bom? Desses termos, a gente já conversou alguns, tá? Então, pan é de global, pandemia é global. Mas aí tem outros termos. Ah, ele tem poder de virulência. Ou seja, ele tem uma série de artifícios que ele pode ocasionar a doença. E aí vem outro termo, N95, PFF2, respirador. Para você que não é da saúde, e eu vejo que até para o pessoal da saúde, eles falam, meu Deus, o que é isso, né? Ou o advogado propõe, olha, pode vir ao meu escritório que eu já esterilizei o ambiente. Contamos com um ambiente esterilizado. Se ele fala isso para mim, eu falo, caramba, ele não tem noção nenhuma de biossegurança. Porque se ele tiver noção de biossegurança, ele não vai falar para mim que o ambiente dele está esterilizado, e sim desinfetado, descontaminado. Então veja que para vocês alguns termos eles são bastante importantes, tá? Vamos ver que termos são esses. Primeira fotografia, os aerosóis, gente. E esses aerosóis eles são produzidos por alguns equipamentos ou no momento que a gente espirra, tosse, tá? Então, esses aerosóis são partículas muito pequenas e olha que interessante, quanto menor a partícula, eu preciso de uma máscara com poder de filtragem maior. Então, quando eu comparo o tamanho da minha célula com o tamanho de uma bactéria, com o tamanho de um vírus, os vírus já são muito menores que as bactérias. Bactéria, gente, é difícil da gente ver no microscópio da faculdade. A gente vê só uns pontinhos assim, né? E o professor vê, e quando a gente é aluno, a gente fala, como que esse cara tá vendo isso? Que eu não tô vendo nada, né? Então, ele fica disperso no ar. Como o vírus é pequenininho, então ele atravessa máscaras que têm poros maiores. E é por isso que o profissional da saúde que lida diretamente com o coronavírus, ele usa uma máscara diferente da que você utiliza em casa. Porque ele sabe que ali tem vírus e que esses vírus, por um tamanho muito pequeno, eles atravessam alguns tipos de máscara, ok? Então, também eu tenho que pensar que esses vírus, quando eles ficam dispersos em gotículas, passa um tempo, ele vai se precipitar. E aí eu pergunto para vocês, se eu tenho uma bactéria com um tamanho e um peso maior e um vírus com um tamanho e um peso menor, quem se precipita primeiro? Quem é mais pesado cai primeiro, não é isso? Quem é mais leve vai ficar mais tempo aí passeando ao sabor do vento, tá? Então, o cuidado é com as partículas respiráveis, tá bom? Bom, então vamos conversar do respirador. Eu uso máscara ou eu uso respirador? O que eu tenho que ter lá no meu escritório ou o que eu tenho que ter no hospital? Máscara ou respirador? Vocês lembram que a gente usava esse respirador quando vai mergulhar, né? Eu ontem lembrei da palavra e agora ela me fugiu. Se alguém lembrar aí, me fala desse respirador, tá?
Qual que é a diferença de uma máscara e de um respirador? Olha que legal. Primeira máscara de crochê, tá? E isso, gente, um colega falou que um paciente foi ao consultório com uma máscara de crochê e ele ficava olhando, tipo, essa máscara serve para quê? Crochê, gente, tem um buraco, por mais apertadinho que seja o crochê, ele não tem não tem filtro. Então, máscara de crochê e nada é a mesma coisa, tá? Colocar perolinha na minha máscara, eu tô colocando algo para prender bactéria e vírus. Então eu tenho que usar uma máscara, é um dispositivo de segurança. Não é um dispositivo de moda, ao contrário do que parece que as pessoas estão entendendo, tá? Então a avó vai fazer a máscara de crochê, você fala, ai, vó, que bom, maravilha, né? Manda costurar então uma máscara e por cima coloca a máscara de crochê da avó e usa só lá para a avó ver que ela fica feliz, porque função de máscara de crochê, gente, é nenhuma, tá? É só para fotografia. A do meio é a máscara cirúrgica. Essa máscara cirúrgica, nós vamos ter ela simples, dupla ou tripla. Quanto mais camadas eu tenho, maior a minha proteção. Veja, na odontologia a gente sempre usou máscara cirúrgica, porque é uma máscara barata, eu troco a cada paciente ou a cada 2 horas e como eu trabalho muito com aerosol, eu ligo o meu motorzinho lá de alta rotação e enche de aerosol na minha máscara. Eu terminei aquele paciente, ou deu 2 horas, eu observo que está muito molhado, eu jogo fora, tá? Era assim a nossa vida normal, tá bom? E ela tem um ferrinho que eu ajusto no nariz. A última foto, eu tenho um respirador, tá? E este respirador é diferente da minha máscara cirúrgica. E aí, nós vamos ter respiradores com válvula e sem válvula. Aqui vocês estão vendo um respirador com válvula. E aí vocês vão encontrar os respiradores PFF2. Esse respirador é uma proteção facial, tá? Ele serve para proteger a parte respiratória, ou seja, ele tem que filtrar mais que uma máscara simples. E eu tenho PFF2 e a N95 como agências que regulam marcas regulamentadas por agências internacionais, mas que têm a mesma característica. Por que é que alguns têm válvula e outros não têm válvula? Os de válvula é para quem trabalha com substâncias químicas, então tem um carvão ativado para reduzir a inalação de odores. O ideal para quando nós vamos trabalhar com aerosóis, ou seja, em hospitais, é que nós utilizemos o respirador sem válvula. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não está usando, não está achando nem com, nem sem, nem máscara cirúrgica, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês observarem, é um vídeo atual do Instagram do Asepsis, é um grupo de professoras que montou consultoria, e elas mostraram a diferença de um respirador que é adequado e os respiradores que já estão fazendo inadequados, tá? Vocês estão ouvindo o vídeo, pessoal? Vocês estão ouvindo o vídeo? Alguém me dá uma... Não, só Não, né? Então eu vou dizer para vocês. Essa máscara N95 verdadeira, ela tem várias capas. Gente, ele vai abrir, ó, 1, 2, 3 capas, tá? Olha a quantidade que fica dentro desse respirador para proteger. Olha a falsa, gente. Ele vai abrir. Então, ele riscou a marca, tá? Ele vem como PFF2 N95, mas ele vai abrir, gente. Vejam se isso vai proteger. Não tem filtro. Observaram? Isso é crime, gente. E aí ele abre uma embalagem para mostrar que ele não é fake. Ele abriu para ver que realmente era falsa, tá? Vejam o tanto que o profissional da saúde está sendo exposto e o tanto que os criminosos estão aí.
vendendo respiradores falsos. Olha que absurdo, gente. Então, eu ofereço a um profissional algo que o protege, e vocês viram, isso é pior. Eu acho que a máscara de crochê e a máscara simples têm a mesma eficácia. E aí eu venho perguntar para vocês, tudo bem, a gente usa máscara, né? Como você usa a sua máscara? Olha, primeira foto, ela tá tocando na parte externa da máscara, de um respirador. Toda vez que eu tiro um respirador, e o respirador ele tem um prazo de vida útil maior, então eu posso usar mais vezes desde que não esteja úmido por aerosóis ou por secreções nasais, eu não posso tocar a parte externa, porque é ali que está a quantidade de vírus, de bactérias. Vejam, eu uso esse respirador para tratar tuberculosos também, tá? Para tratar, por exemplo, pessoas que são internadas com herpes zoster, com a catapora, tá? Eu preciso desse tipo de respirador, mas eu toco do lado de fora, eu toco na minha roupa. Adiantou usar o respirador? Porque aí eu toco, ponho de volta e não estou resolvendo. Máscara no queixo, gente. Máscara no queixo não serve para nada, a não ser para contaminar seu queixo. E essa era uma briga muito grande minha com os alunos, né? Usar máscara sobre o nariz, porque eles gostavam de usar abaixo do nariz. Se tiver algum aluno meu aí, se manifeste, né? Mas eles gostavam de colocar só sobre a boca. Poxa, a máscara sobre a boca, eu estou protegendo o meu paciente do meu bafo, mas eu continuo expirando e inspirando partículas. Mais ainda, olha, ela tirou ali na terceira foto para falar no celular. Ela tocou na parte interna e externa com os dedos. Então, isso está me servindo de quê, gente? Eu pergunto para vocês, isso é proteção? E ontem, o professor Palma, fazendo caminhada, ele me falou assim, que ficou horrorizado, que 80% das pessoas que estavam aí em Araguaína, na Via Lago, estavam sem máscara. As pessoas se julgam imunes, se julgam acima do bem e do mal, as pessoas estão morrendo, né? Vocês estão vendo que o vírus, ele é altamente contagioso. Eu transmito de maneira muito fácil, tá? Então, se você usa máscara, reflita agora como você usa, tá? E aí vem a questão, se eu estou oferecendo um ambiente desinfetado ou esterilizado. Qual é a diferença, tá? Esterilização, gente, é a morte de todos os micro-organismos, tudo, tudo, tudo. Todas as bactérias, todos os vírus, todos os fungos, as células bacterianas mais resistentes, que a gente chama de esporos, tá? Vírus que têm aquela camada de gordura, que são vírus envelopados ou lipídicos, como o coronavírus. Vírus que não têm a camada de gordura, que são vírus nus ou vírus não lipídicos. Então, quando vocês observam, por exemplo, no hospital, um pacote que a gente chama de grau cirúrgico, ele, aí dentro do pacote, se respeitada todos os protocolos de empacotamento, lavagem e autoclavagem, eu tenho algo estéril. Significa que eu não tenho nenhum micro-organismo naquele instrumento, tá? Desinfecção é a remoção parcial, a morte de alguns micro-organismos. Então, quando eu faço no ambiente, eu faço uma desinfecção, tá? E o que eu posso usar como agente de desinfecção no meu escritório, na minha casa? Ou o hipoclorito a 1%, que é a nossa quiboa diluída. Nossa quiboa deve ser em torno de 3,5% a 4 e pouco por cento, então eu encontro hipoclorito a 1% em casas já diluídas, em casas de material hospitalar. E lembrando que cloro é corrosível, hipoclorito tem cloro, é corrosível, e ele é sensível à luz. Por isso que o cloro ou a quiboa vem num frasco leitoso, ou verde leitoso ou branco leitoso. Não é transparente. Não é transparente porque a luz inativa o cloro, ok? Outro produto que eu posso usar são os quaternários de amônia. Onde eu encontro isso lá no meu supermercado? Lisoforme. Lisoforme spray, lisoforme líquido.
Aqui em Palmas, eu tinha encontrado em um hipermercado que eu fui essa semana e acabou, Lisoforme sumiu, tá? Mas é um produto que eu posso utilizar também no ambiente do meu escritório, quaternário de amônio, Lisoforme, tá bom? Bom, para o coronavírus, qual é o produto de eleição? O nosso produto de eleição é o álcool. E é qualquer álcool? Não, não é qualquer álcool. Eu tenho um álcool que vai fazer com que haja desnaturação proteica, ou seja, ele vai inativar as proteínas, tanto de bactéria quanto de vírus, mas pensando aí no coronavírus, ele vai inativar o coronavírus. Ele tem um efeito rápido e irreversível, mas ele promove desinfecção. Então, ninguém esteriliza nada com álcool, ok? Por que eu opto pelo álcool gel? O álcool gel, primeiro, o álcool líquido, ele teve alguns problemas com a sua inflamabilidade. Mesmo a 70%, ele ainda é inflamável. Não tanto quanto o 96, tá? Mas o álcool, para que ele possa servir como desinfetante, ele tem que ter um percentual de água. Essa água vai ter duas funções importantes. Primeiro, vai reduzir a volatilidade do álcool e vai carrear esse álcool para o interior, ou do vírus ou da célula bacteriana, ok? Então, o percentual é o álcool 70%, tá? Que vocês já compram de preferência na forma gel, porque ele vai volatilizar de maneira mais lenta, tá? Então, concentração 70%. O que acontece se eu usar um álcool mais concentrado, tipo 96, ou se eu usar um álcool menos concentrado, diluído? Quanto mais diluído, eu não vou ter a eficácia do álcool, tá? E quanto mais concentrado, eu vou ter uma volatilidade bastante acentuada, tá bom? Então, dúvidas de álcool, gente, nenhuma, não é qualquer álcool, álcool 70%, tá bom? Preferencialmente gel, porque volatiliza de maneira mais lenta. Para você do direito, na última foto a gente está vendo vários EPIs, equipamentos de proteção individual. E aí vale a pena você estudar um pouquinho da legislação trabalhista e observar que é o empregador que vai ter que oferecer esses EPIs. Então agora, para você que está saindo da faculdade, cola no profissional de saúde, porque eu acho que vocês vão ter bastante coisa para trabalhar nesse sentido, tá? Bom, o que mudou nas nossas relações sociais? Primeiro, a ética respiratória. E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Imaginem que alguém chegou para conversar com vocês e começou a chegar bem perto. E a pessoa vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando ela não respeita o que a gente chama de distância de conforto, que é uma distância mínima para que duas pessoas conversem, você começa a se sentir incomodado, você se sente acuado. Então, a distância de conforto, ela já é uma forma de proteção nossa, tá? Não é para pensar quando a gente quer beijar alguém, quando quer abraçar, entendeu? É quando tá conversando, especialmente com aquela pessoa que pensa que você é touchscreen, né? Tem gente que pensa que a gente é iPad, ele precisa falar pegando, pegando, pegando o tempo inteiro. Eu falo, não sou iPad, não precisa ficar me pegando, tá? Então, essa distância de conforto nas relações sociais, que era normal, então quando alguém vem vindo muito perto, a gente tende a ficar dando passinhos para trás para manter essa distância, ela agora aumentou. Então, agora eu tenho uma distância social para não ter transmissão do vírus. Os cumprimentos, o japonês, ele não cumprimenta beijando, ele não cumprimenta pegando, né? O japonês, ele cumprimenta à distância. É um hábito japonês, ele não entra na casa dele calçado sapato. Então, eles têm hábitos de higiene mais severos. Veja, isso está ligado à parte cultural. E aí a gente vai ver a importância da antropologia, da sociologia, quando a gente vai entender por que é que a nossa população ainda continua com essa transmissão. Por que com os latinos, com os brasileiros, o vírus se dissemina tão rápido?
nós somos um povo caloroso, nós moramos num local tropical, calor, especialmente aqui na região norte, a gente abraça, a gente tende a ser mais caloroso, a gente recebe as pessoas. Regiões frias, as pessoas elas são mais introspectas, elas são mais reservadas. Então, se vocês forem, por exemplo, a locais frios, e eu fiz faculdade numa região do Paraná muito fria, que é a região oeste, -2, -3, 0 grau, temperatura média ali 8, 10 graus, as pessoas elas são mais reclusas, elas não fazem amizade tão fácil, então é um povo mais fechado. O povo do calor é um povo caloroso, então a gente cumprimenta abraçando, beijando, um beijo, 2, 3, abraço, tá? E isso mudou, né? A gente vai ter que mudar. Então esses hábitos sociais, eles estão sendo mudados, e isso vai mudar para você quando for montar o seu escritório ou o seu consultório. Pense nisso, os nossos hábitos mudaram. Então, nessas novas relações sociais, nós começamos a ter atendimentos remotos, né? Para vocês aí da área do direito, será que é possível a prática jurídica remota? Né? Os processos de vocês são online. Eu venho com uma profissão que eu não consigo, eu preciso ver, eu preciso tocar no dente para poder tratar, né? Eu não consigo tratar à distância, mas algumas coisas você consegue fazer de maneira remota. Até quando? Né? Nessas novas relações sociais, o que eu penso? Como eu vou colocar o meu escritório, como vai ser minha sala de espera? Não é mais a mesma sala de espera que eu pensei, com várias cadeiras, poltronas, sofás, né? Eu vou ter que colocar cadeiras separadas. Será que eu vou poder ter tanta revista? Será que eu vou poder ter tanta tranqueira ali no meu escritório, no meu consultório? Então, isso tudo já começou a mudar, né? Será que eu devo ter cortinas de pano ou cortinas mais de plástico que eu possa limpar, né? Então, isso tudo eu estou chamando para vocês que é a biossegurança que está presente no nosso mundo. Então, nessas novas relações sociais, gente, pensem, essa mesma época, ano passado, se vocês estivessem fazendo compras e vissem uma pessoa de máscara, vocês iam começar a falar, meu Deus, uma doida, fugiu do hospício, né? Aqui de máscara. Então, não era aceitável. Agora, pense você hoje, ir ao supermercado e ver alguém sem máscara. Vocês vão ficar incomodados. Porque, poxa, tem uma placa que eu só posso entrar com máscara e a pessoa está sem máscara. Pior ainda, a pessoa está espirrando. Imaginem vocês, há um ano atrás, se alguém desse um espirro. Era normal, todo mundo espirrou. E aí, qual o problema? É capaz que a gente ia pegar o produto junto. A pessoa ia falar, desculpa, né? Ia espirrar, colocar a mão sobre o rosto. Ah, tá tudo bem. Agora, vai hoje essa pessoa espirrar, colocar a mão, não ter a ética respiratória de colocar, né? Espirrar no braço. Então, as coisas mudaram, não são mais da mesma forma. Como eu vou cumprimentar o meu cliente? Tá? Nessas relações sociais, como fica a minha relação, por exemplo, com o meu cliente que está privado de liberdade, tá bom? Relações de trabalho, gente, tudo mudou, né? Nós temos contratos, desempregos, relações de trabalho totalmente mudadas. Ontem saiu, me parece que uma decisão de que não vai poder reduzir o salário do funcionário público, mas saiu para reduzir das mensalidades, saiu para reduzir jornada e tudo mudou, né? O que isso me afeta? O que isso afeta para quem está querendo começar aí no ramo do direito, montar o seu escritório, montar um ambiente de trabalho, ou onde é que eu posso atuar nessa área da saúde como um advogado? Para você que é da psicologia, as novas relações também das terapias remotas, o tanto que a psicologia se fez necessária e se faz necessária nesse momento, né? E aí eu pergunto, como ficam, então, os tribunais? Como é que vai ser daqui para frente,
né? A gente vê nos filmes americanos aquela plateia toda, né? Quando a gente tem júri, como vai ficar em júri? Quem vai poder assistir? Vai ter distância? Quais os cuidados? Segunda pergunta: como fica a vida na delegacia de polícia? Como é a vida para o policial? O que eu faço, né, com o meu privado de liberdade? O que está acontecendo, então, nos presídios? Ontem eu estava observando que nós temos vários presídios e casas de detenção que estão fechadas aqui no Tocantins, fechadas assim, estão contaminadas pelo coronavírus. E está um lockdown, não posso receber gente, se receber é quarentena, proibiu visita. Veja, para nós que estamos aqui fora, seja lá o que você pensa, Globo lixo ou não, mas a gente está recebendo informação. Mas para quem está com a sua liberdade privada, ele não sabe o que está, ou não deveria saber o que está acontecendo aqui em tempo real, né? No tempo da internet. Como fica para essas pessoas? Como fica aos familiares, né? Como fica o nosso sistema prisional superlotado? Como fica agora as relações higiênicas tão precárias? E aí vem uma pergunta, isso vai ser um problema também, né? Como fica para você que não tem dinheiro para montar o seu escritório, quer trabalhar como coworking, num ambiente compartilhado? Como fica para você que trabalha em uma multinacional que você divide mesa? Isso tudo mudou. E eu acho que não vai desmudar. Poderemos usar uma palavra errada aí. Não vai voltar para o que era antes, gente. Nós vamos ter que encontrar soluções. E quem vai normatizar essas soluções, quem vai dar as diretrizes, as novas diretrizes de biossegurança, gente, vai ser o direito, né? As leis, as normativas, as portarias, elas vão chegar e vocês precisam conhecer a biossegurança, tá? Ambientes com grande quantidade de pessoas e agora, né? Olhe o seu ar-condicionado. Faça o exercício de chegar em casa, abrir o seu condicionador de ar, olhe o filtro. Como será que é o filtro do seu local de trabalho? Como fica agora um ambiente que exige condicionador de ar? Porque eu observo nas legislações de odonto, os consultórios têm que ser ventilados, abertos, usar não sei quantos capotes. Eu falo, gente, aqui, 40 graus, sem ar, tem certeza? Eu não consigo ficar. Coloca 2 capotes sem ar, vê se você aguenta operar. O ambiente do centro cirúrgico, ele é obrigatoriamente com ar para reduzir a infecção. A baixa temperatura contribui para que os micro-organismos não proliferem. O calor piora a proliferação de micro-organismos. E aí, o que a gente vai fazer? Tá? Como é que eu vou pensar na arquitetura aí do meu escritório, da minha casa, nesse momento? Então, na sua profissão, gente, cabe máscara, aferir temperatura, lavar a mão e evitar contato. Para todas as profissões. Todas, tá? E aí vem o mais importante, lave as mãos. E vem a dica para você. Lá no seu escritório, não coloque sabão em barra. Não coloque toalha. Não pode toalha, gente. Toalha na casa da gente. Escritório, consultório, é papel toalha descartável e não pode sabão em barra. É sabão líquido ou espuma. E agora, acredito eu, que será obrigatório também o álcool gel, tá? Então, muitas coisas estão mudando e vão mudar ainda mais. Para a gente poder pensar no ensino, né? Aulas remotas, suspensão de aulas práticas, se a gente volta, não volta. A gente está uma indecisão. Eu queria muito poder ver as carinhas de novo. A minha profissão é uma profissão que trabalha
com pessoas, eu gosto de pessoas, eu tenho esse sangue latino, assim, bastante, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu gosto de ver e ficar isolado e ter o seu aluno longe, não é todo aluno que está preparado para esse ensino remoto, eu acho ótimo para mim, para que eu possa fazer os meus cursos, eu estou conseguindo fazer cursos com professores que eu sempre quis fazer, mas a geografia me atrapalhava e eu estou conseguindo fazer, tá? Então essas formas de ensino também mudaram e vão mudar mais ainda. E aí vem, se tiver algum professor assistindo, como é que eu faço a metodologia ativa agora, tá? Fica só essa pergunta. E como é que eu vou criar pessoas éticas e preocupadas com a biossegurança? Só tem uma forma: internalizando a biossegurança. Então, essa foto, ela evidencia muito o cuidado. Nossos pais vieram de uma geração, ao menos os meus, e eu me recordo de ter visto isso, estava tomando uma Coca-Cola, abria o vidro e jogava a lata pelo vidro do carro. Minha geração já começou a achar isso um absurdo, tá? A geração do meu filho não joga lixo no chão. Pensem quantas vezes, para quem é acima dos 40 anos, né, como eu, quantas vezes abriu a balinha e jogou no chão quando era criança. E a mãe falava, joga no lixo. Mas era comum. Hoje, me parece que quando alguém tem o hábito de jogar lixo no chão, incomoda mais, né? E eu vou falar uma cena, quando eu visitei a Alemanha, eu vi um cidadão, ele estava fumando e ele bateu a cinza do cigarro, que era para a gente muito natural. O guarda convidou com que ele limpasse a cinza, porque tinha um local próprio para ele bater a cinza do cigarro. Então, a nossa sociedade, ela está cada vez aceitando menos esse tipo de comportamento deselegante e mal educado, porque nós estamos internalizando alguns conceitos de biossegurança, de educação ambiental, de educação em saúde, de cuidado. E eu acho que é esse mesmo o papel do professor, dos pais, das mães, é ensinar a essa geração que chega a todo momento alguns cuidados que devem ser internalizados, tá? Pessoal, eu compilei, o professor deixou 2 horas, mas eu sei que fica muito cansativo e eu procurei, nesse intervalo que me foi dado, tentar trazer e deixar aberto um espaço para pergunta. Se vocês puderem, acessem o site, tá? Aqui estão os meus contatos. Biossegurança é uma coisa que eu gosto muito de falar e eu sempre procuro estar estudando. Então, se vocês gostaram, se vocês indiquem, sempre eu estou em algumas aulas da Liga, se vocês não gostaram, manda o inimigo, fala assim, vai lá assistir aquela louca, tá? Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, tá? Ter mudado alguns conceitos, ter trazido algumas questões para o pessoal do direito. Eu acho que vocês estão num momento que a profissão de vocês vai bombar mais do que nunca, porque o mundo precisa do direito para que as coisas sejam modificadas, tá? A gente tem visto algumas mudanças tão absurdas e a gente precisa que pessoas sejam formadas para que essas mudanças em relação à biossegurança, ao cuidado, à educação ambiental, elas sejam feitas de uma maneira bastante pensada, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, ligue o áudio ou mande aí no chat, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho.
Bom dia, Fernanda, tudo bom? Tudo Tá me jóia. ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Eu ouvi você explanar muito bem a questão das máscaras. Não sei se eu perdi essa parte, mas eu queria saber sobre a questão da máscara de tecido, que é essa que muito nós estamos, né, recorrendo para nos assegurarmos. O que você me diz? O que eu digo? Bom, até a pandemia, a máscara de tecido ela era contraindicada por todo e qualquer livro de biossegurança, tá? O que aconteceu é que as pessoas começaram a usar os EPIs e começou a faltar EPI para a saúde, mas você não encontrava EPI para comprar. Então, a saída que se teve foi liberar a máscara de tecido, desde que ela tenha alguns critérios. Então, eu preciso colocar algumas camadas de filtro, e eu posso colocar de TNT ou de um material, eu não posso fazer ela de tecido simples, eu preciso ter alguns critérios, como uma forma de prevenção respiratória, tá? Mas ela não serve para quem trabalha no hospital, tá bom? Então, em ambiente que eu tenho conhecimento da contaminação, como, por exemplo, lá no ambiente hospitalar, a gente não utiliza máscara de tecido. Lá nos consultórios odontológicos, de forma alguma, porque eu tenho produção de aerosóis. Então, para a população, como uma prevenção, foi a saída que nós encontramos. Mas ele liberou máscara de tecido para a população, tá? Então, melhor de máscara do que sem. Mas o ideal é que você tenha sua máscara, mais de uma, que você lave, que você possa colocar ela em algum produto para fazer a desinfecção e que você use sempre. E eu vou te dizer a minha experiência com máscara de tecido. Eu não consigo usar. Ela fica caindo. Eu não sei se mais alguém tem essa dificuldade, mas a minha, eu comprei uma, ela fica solta. Então, eu prefiro ainda a máscara cirúrgica, porque eu tenho, e porque eu tenho essa dificuldade da máscara de tecido, tá? Mas para quem consegue usar, nós vamos ter que aprender a usar máscara. Eu acho que até o final do ano, ou até a vacina, nós seremos obrigados em ambientes compartilhados a utilizar, e foi a saída que o mundo, não foi nem nosso governo, foi o mundo encontrou para que a população possa se sentir um pouquinho mais protegida, tá? Eu penso que é uma proteção quando você vai a um local público, mas se você vai trabalhar em um local que você sabe que você tem aerosol, que existe um doente ou alguém com sintoma gripal, ela vai evitar que o espirro chegue, mas filtrar partículas pequenas não vai. Entendi. Você falou algo. Desculpa, eu não me apresentei, sou Kesiane. Sou acadêmica do curso de gestão hospitalar. Você falou numa questão do TNT. Então, se ser uma máscara de tecido e ela ter o TNT, isso já dá uma segurança a mais, é isso? Isso, eles colocam um filtro, uma das formas são alguns filtros, ou de um tecido mais grosso, ou de TNT, tá? Mas como um filtro, porque o TNT a gente também não vai poder lavar muitas vezes e nem autoclavar, então eu não posso reaproveitar. Aquela minha máscara cirúrgica, que tem o TNT, eu não posso reaproveitar. Então a gente vai ter alguns modelos de máscara caseira que ela precisa ter uma quantidade de filtros. Então, é isso que é importante a gente falar para a população. Não posso pegar uma malha, por exemplo, fininha, e colocar uma única camada de malha e fazer minha máscara. Não vai resolver. E a função da máscara vai ser prevenir naquele ambiente aberto, né? Vai ser, na minha opinião, eu acho que é mais uma prevenção psicológica, né? Em ambientes abertos, porque a prevenção mesmo dos aerosóis, a gente vai ter que usar um EPI mais adequado. Entendi. Obrigada. Professora, bom dia. Conheço essa Professor voz. Paulo, conhece, né? Conheço essa voz. Professora, eu tenho uma dúvida com relação à questão das academias. A notícia é de que voltam a funcionar as academias. Como ficaria essa questão da biossegurança
para que os usuários dessa academia possam realmente se exercitar de maneira eficiente, se proteger da contaminação, se é que isso é possível. Existe alguma maneira? O que a biossegurança nos diz a respeito disso? Olha só, a primeira coisa vai ser aferir a temperatura sempre, né? O ideal é que tivesse alguém perguntando em relação a sintomas gripais, mas o mais importante é que o indivíduo utilize a máscara. E aí eu vou perguntar para você: será que todo mundo que vai à academia consegue permanecer com a máscara em posição adequada o tempo todo, sem tirar e sem tocar? Porque é essa a minha pergunta, né? Porque ele abaixa para falar, aí ele coça o nariz, aí ele pega na barra. Então, os cuidados com a desinfecção do ambiente vão ter que ser triplicados, não é nem redobrados, quadriplicados, sei lá eu quanto. O espaço entre as pessoas, a limpeza dos equipamentos, né? Algumas atividades coletivas não vão voltar, por exemplo, spinning coletivo, aulas de dança coletiva, porque você vai demandar um espaço maior. Então, eu acho que esse cuidado as academias vão ter que ter e aumentar a quantidade de pessoas para fazer a desinfecção, porque em muitas ficava a critério do aluno ter a educação e o respeito de limpar o aparelho quando chega e quando sai. Porque olha que interessante, as pessoas limpam quando chegam, mas elas não limpam quando saem. É impressionante a falta de educação do ser humano, né? Ele limpa para ele, mas ele não deixa limpo para o próximo. Então é uma visão um pouco coletiva. Eu penso, né, como alguém que trabalha na biossegurança, que vai ter que ter atenção redobrada para a desinfecção do ambiente. Oi, professor? O professor estava aqui ouvindo. Eu também penso da mesma maneira. Uma outra questão que me ocorre é a do retorno às aulas nas escolas, nas universidades, né? Como que essa questão da biossegurança age? Quais são as recomendações que ela pode oferecer para que a gente possa retornar em segurança para esses ambientes? Pergunta difícil, né? Porque eu não sei. Na verdade, eu penso que com adultos, no ensino superior ou com adolescentes é mais fácil porque eles conseguem compreender a distância social, o número, as carteiras separadas, e aí me veio o start, né? Em metodologias ativas, a gente trabalha todo mundo junto, junta as carteiras, escreve aquela coisa, faz um círculo em estações. Game over, gente. Para! Tudo que era aglomerado desaglomerou. Então, nós vamos ter que ter distanciamento das cadeiras, como vai ser com o professor, porque talvez o senhor tenha o mesmo hábito que eu, né, de falar e caminhar, eu caminho a sala inteira, né? E a gente vai, ao caminhar, tendo perdigotos de saliva. E o professor fala muito, então, como vai ser o posicionamento do professor? Se a gente vai ter um sistema de som, o professor ficar mais afastado, né? Para não ter que caminhar, se vai voltar, por exemplo, a ter um tablado mais afastado, com som, né? Como é que a gente vai pensar nas aulas práticas? Como é que vai ser a disposição, inclusive para receber o nosso cliente nos núcleos de prática ou nas clínicas odontológicas? A gente está pensando aqui, quebrando a cabeça, né? Porque trabalha com vários pacientes no ambiente, se eu vou ter que reduzir a quantidade de equipos, o que eu vou fazer? Agora, com crianças, eu te pergunto, professor, eu acho tão complicado, porque eles vêm até com a meia trocada, imagine com a máscara, né? Você vai mandar a Mariazinha com a máscara rosa, vai voltar com a máscara do Joãozinho. E a gente cria numa cultura a criança de muito aconchego, né? Nas idades menores.
Eu não sei como vai ser. Eu acho que com adulto a gente deve voltar com alguns cuidados em relação a limpezas de ar-condicionados, cuidados redobrados nesse sentido. Mas eu acho que é um retorno vai ser bastante estudado e bem aos poucos, né? Como pretende se fazer com menos alunos, mais turmas, então o que for remoto vai ser remoto, o que for prático nós vamos ter turmas menores né, para tentar girar mais rápido, mas eu jogo a pergunta, como vai ser utilizar a metodologia ativa em muitas coisas nesse sentido, tá? Professora, vou dividir uma experiência, eu acho que tudo serve ao aprendizado, tudo serve para o aprendizado. Eu sempre tive uma grande preocupação, porque eu me movimento muito nas minhas aulas, de evitar de ficar babando em cima de aluno. Então, uma preocupação na hora de falar, de não permitir ficar, sabe, jogando, né, saliva em cima dos alunos. Então, eu sempre tive essa preocupação e achei que fosse o suficiente. Mas agora com essas aulas remotas, em que tenho sistematicamente lecionado à frente do computador, eu percebo pela tela do computador que por mais cuidado que se tome, não é suficiente. Porque estou aqui lecionando, estou aqui falando e percebo que gotículas, mesmo com todo cuidado, acabam sendo depositadas sobre a tela. Então, quer dizer, essas gotículas estão também saindo na sala de aula na hora que estamos falando diante dos alunos, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, até por conta da vontade de voltar aos encontros, né? Se de repente não vai ter que fazer igual no supermercado, ou igual numas academias que eu já vi na Europa e nos Estados Unidos, que eles estão colocando barreiras de acrílico. Sim, por isso que eu falei, o sistema de som, eu acho que vai ter que ser assim, gente. Eu vi uma academia onde as esteiras estão dentro de box de acrílicos, de maneira que cada um faz o seu exercício ali isolado. E eu estou vendo ter que colocar um box de acrílico e o professor ficar trancadinho lá dentro. Eu tive uma aula com o professor do mestrado que dava vontade de abrir o guarda-chuva quando ele falava assim, sabe? Porque era cuspe para todas as direções, né? É a turma do babão ali na frente, né? Por isso que eu sento no fundo, entendeu? Já recomendo, sentem no fundo. Os mal acabados do fundão. Eu sempre fui a mal acabada do fundão, entendeu? Tô aqui. Então, é uma coisa que a gente está pensando, como vai ser para o professor? Porque eu preciso andar, é uma forma minha eu falo com a mão, eu tenho a veia italiana, né, muito forte, então falo com a mão, gesticulo, ando, e eu sinto muita dificuldade de ser estática. Acho que tem gente que eu admiro, que parece que dorme no cabide. E aí vem, como vai ser? Como vai ser? Tem a questão também do uso de máscara, porque alguns professores, quando falam, por conta do tom de voz e tudo mais, todos os alunos conseguem ouvir. Sim, agora tem outros que a gente não escuta de jeito parece que nenhum. fala para dentro, não é? Parece que fala para dentro, não fala para fora. Imagina com a máscara abafando. Fala baixinho, sempre no mesmo tom. Ai, que eu vou dormir. Então a gente vai ter que pensar. Eu acho que o professor também vai estar de máscara, se não tiver o acrílico, vai ter que ter um microfone individual, não dá para ter um microfone geral para todos os professores. Penso que vai ser um microfone individual, tipo um EPI do professor, ligado a um sistema de som, né? E aí ele vai usar esse microfone para falar, porque com máscara, vamos combinar, vai ser complicado, vai ser punk. E eu não vejo mudança a curto prazo, né? Não vejo. Olha, eu vou dar um exemplo, professor. Eu fui vindo nessas minhas indas e vindas para Palmas, que você amou, né? Que eu vim para cá, só que não. Adoro. Aí eu saiu um casal, gente, lá no posto Tabocão, de máscara N95, respirador, tá. A bonitona entrou no banheiro, né? Fez xixi, saiu sem lavar a mão. Eu falei, o que adianta usar um respirador N95? Ela foi ao banheiro, entendeu? Abriu a porta, se limpou e saiu com a mão suja.
Primeiro que eu já tenho o hábito de banheiro lavar a mão antes e depois. Né? A mulher, o que adianta? Então, assim, são coisas, a coisa muito básica. Tinha uma aluna da gestão, eu não sei se ela já saiu, mas ela sabe a importância que é a lavagem de mãos no ambiente hospitalar e o tanto, gente, que é difícil para a equipe fazer essa adesão. Você tem que fazer 1000 cursos, buzinar, colocar, sabe, um cartaz, porque as pessoas não lavam as mãos. Aí eu pergunto, se um ser que não lava a mão nem antes de comer, vai usar a máscara? Professor, um grande problema. Ele tira a máscara para falar no celular, entendeu? Aí ele faz assim, fala, aí volta. Ah, é difícil, gente, muito difícil. Eu percebo que nós vamos mudar muito a nossa vida toda. Esse vírus, apesar de um grande potencial de disseminação e de contágio, ele tem uma letalidade que não é Baixa. tão grande, a letalidade é baixa. Mas eu acho que nós devemos aprender com esse momento, porque não é a primeira vez e nem vai ser a última na história da humanidade que surgem pandemias. E aí nós temos que pensar assim, e se a próxima pandemia for de um vírus ou uma bactéria com um poder de letalidade maior? Ele teria eliminado já uma porção muito maior da espécie humana. No Brasil, nós já passamos de 55 mil pessoas. Quer dizer, uma loucura. Que se nós não aprendermos com essa situação hoje, nós vamos sofrer muito para o futuro. Então, eu acho que a questão principalmente, e por isso a palestra da professora é tão interessante, essa questão da biossegurança passa a ser uma disciplina primeira na vida das pessoas, a ser ensinada, outra, inclusive... Professor, nos cursos todos, eu acho que vai mudar a diretriz, as DCNs, elas vão mudar, e para todos os cursos vai ter noções básicas de biossegurança. Na escola já, para as crianças. Vai porque ter que ter. Isso agora é uma necessidade, não é? Não volta mais, porque Não. esse foi só o alerta, assim, estamos despreparados, não sabemos o que fazer, né? Estamos muito aquém ainda de ter noções básicas de higiene, e agora vai ter que ter. Eu acho um Todos grande os erro. cursos, comportamento. Exato. Sabe? É um Como grande se comportar. erro. Um grande erro essas pessoas que ficam imaginando que a vida vai voltar ao normal. Não existe mais aquele normal. Não, a Ana Flávia escreveu, nós éramos felizes e não sabíamos. Super concordo. As pessoas têm que entender isso. Não existe mais aquele normal. Aquilo já era. Então nós temos que nos preparar para uma nova vida. Sabe, esse negócio de apertar a mão, de ficar abraçando menos, a gente vai mudar em tudo. Em noção de higiene, tudo. E quando as pessoas assimilarem isso e começarem a se preparar para essa nova era da existência humana, eu acho que fica tudo mais simples. O grande vírus hoje, acho que o grande mal que nos acomete não é o SARS-CoV, Covid, né? Tem tanto nome essa pereba, é a estupidez. A grande estupidez humana é a pandemia que nos acomete nesse momento. E parece que o foco é realmente o Brasil. Ontem, professor, disse que o Mercato aqui, que é um bar, estava bombando. Gente, sem condições, né? Eu te pergunto, como vai voltar? Formatura. Alunos, vocês que são... Gente, eu passei a faculdade sonhando com a minha formatura. Com o baile de formatura, com a festa. Os pais, eles sonham entrar com os seus filhos na formatura. E agora? E formatura? Filho da minha amiga formou à distância, cada um na sua casa. Então, assim, são sonhos que mudaram e não eu quero. Não basta você, não adianta você querer, não pode. Ponto. Festa de casamento, festa de 15 anos. Todas essas coisas, elas passaram a simplesmente não existir. Quando é que elas vão voltar a existir? Não tão cedo. Né? Não tão cedo. Então, é algo para a gente realmente refletir. Né? Fernanda, concordo com tudo que vocês explanaram com relação até mesmo na reeducação. Né? A gente está falando aqui de um novo estilo de vida, né? Onde
não somente para a questão atual, né, quando a gente fala do vírus, né, do Covid-19, mas também com outras doenças e até mesmo com o cuidado, né, quando você fala do lixo no chão, isso eu acho que deveria já fazer parte de berço, né, isso já deveria ser do berço. Mas quando eu ouço vocês falar sobre a questão futura, das formaturas, da aglomeração, né, vamos dizer assim, eu tenho a minha expectativa, né? Eu sei que o cuidado ele é prevenção, né? Ele de uma certa forma é uma ação de prevenir. Mas quando eu fico na expectativa da cura ou do tratamento, mesmo eu tendo essa visão, vamos colocar a longo prazo, né? Não vamos deixar de ser esperançosos, mas ao mesmo tempo não vou perder a esperança. Vindo o tratamento, você ainda imagina sendo nesse formato, esse mundo, né, onde nós falamos não vai ser mais o mesmo. Claro, não será mais o mesmo porque o meu comportamento vai mudar, né? E até mesmo para coisas novas. E isso é bom para mim, para minhas filhas. Mas quando eu penso nesse tratamento futuro, né? O que você me diz? Não, a gente tem que ter essa esperança, né? Quando a gente fala que não vai ser o mesmo, obviamente que nós vamos ter flexibilizações muito grandes aí, né? Quando nós tivermos cura, vacina, muitas coisas em relação ao coronavírus vão ser flexibilizados, mas eu acho que alguns comportamentos eles vão ser mantidos. Por exemplo, o distanciamento, eu acho que nunca mais vai ser, pelo menos em escola, essas coisas, vai se manter algum distanciamento. Claro que não tão radical, né? Vai voltar a formatura? Se encontrar cura, vai voltar a formatura. Mas eu não sei, e penso que o simples fato de ter ou não o coronavírus também não muda o comportamento de algumas pessoas. Se a gente pensar, para elas, ele simplesmente não existe, o comportamento é o mesmo. Mas eu penso que em algumas coisas a gente vai mudar sim. Né? O álcool, por exemplo, o álcool eu acredito que não cai mais. Né? O uso do sabão líquido direto em todos os estabelecimentos. Então, antigamente se cobrava o álcool e o sabão líquido no estabelecimento de saúde, mas agora vai ser cobrado no seu escritório, né, numa loja. Então, esses comportamentos, o cuidado, eu acho que alguns comportamentos vão permanecer sim, nesse aspecto. Claro que não de uma maneira tão agressiva como a gente está vivendo agora. A gente está vivendo nós somos brutalmente impostos a uma outra realidade. Acho que é por isso que a gente sofre tanto, né? Eu tô vendo você com suas filhas, e os meus estão aqui na aula remota, a gente não estava preparado. Eu não tenho 3 computadores na minha casa. Então, a gente não estava preparado para isso. Eu acho que agora a gente vai se preparar, sim. A forma de estudo já estava mudando, eu acho que agora ela realmente muda em muitos aspectos, né? A forma de comunicação, eu acho que vai ter algumas mudanças que elas realmente não têm volta, né? Outras com certeza vão. Eu só gostaria de agradecer, porque é sempre muito importante que a gente tenha espaços para que a gente discuta isso. Eu acredito que todo mundo que está aqui presente é privilegiado por a gente estar podendo discutir sobre isso, debater, pensar, parar um pouco e pensar. Porque com tudo isso que a gente está vivendo, às vezes a gente não tem esse... É engraçado, né? E quanto mais tempo a gente tem, parece que menos a gente tem tempo para pensar no outro. Porque quando eu olho para a biossegurança, eu não sou da área da saúde, mas eu gosto muito de tudo relacionado ao biodireito, à bioética e, consequentemente, à biossegurança. E quando você pensa que são coisas básicas, coisas que já teriam, em tese, sido internalizadas na gente desde crianças. Lavar a mão, respeitar o espaço pessoal do outro, que às vezes a gente não respeita.
numa escola, por exemplo, a gente não tem espaço pessoal nenhum. É uma carteira do ladinho da outra, ali bem pertinho, conversando com as pessoas também. São coisas assim que vai ser o momento da gente aprender, e eu espero que seja agora. Eu espero que a gente não precise passar por outra dessas, para que a gente aprenda e para que a gente pense de verdade no outro, porque a saúde da gente, a gente não é o único responsável por ela, da mesma forma que a gente também não é responsável só pela nossa saúde, mas também pelas dos que não estão em volta da gente, né, de toda a sociedade. É um bagulho muito doido, doutora. Olha, eu fico pensando, né, no hábito do brasileiro quando vai ao mercado de provar uva. Pega a uva. Será que alguém agora ainda tem isso? E eu vou falar para você, tem gente que faz isso. Então, Não faço mais, não. São pequenas coisas que a gente fazia e nem se dava conta da biossegurança. Olha só. Nem se dava conta. Né? E nem se dava conta. Então... É engraçado como no final acaba tudo em educação, né? Assim como a educação financeira é muito importante, assim como a gente ainda tem que trabalhar muito o nosso método de ensino, as nossas bases curriculares, a questão da biossegurança ela tem que estar ali presente sempre. Educação, você falou tudo, sabe? E a educação em todas as formas, educação em casa, educação na escola, educação formal, educação informal, porque tudo depende dela, né? E as crianças, elas reproduzem o que elas veem. Isso é um fato também. Eu concordo. Pois muito obrigada, doutora. Foi obrigada eu. Muito obrigada, professora, pelo momento da senhora aqui com a gente. Eu vi tudo, tá? Eu estava aqui o tempo todo. Fico muito agradecida, a faculdade ficou muito agradecida por esse momento da senhora. E o professor Jorge Palma aí com a gente também, né? Demorou, mas ele conseguiu entrar. Eu estava perdido, mas eu estava te procurando. Todo mundo está aqui, todo mundo está de prova que o senhor tentou e não conseguiu, mas depois o senhor conseguiu. Eu não sei Estamos por onde felizes. é que este homem estava andando, entendeu? Eu estava te procurando, bota eu de castigo, não. Gente, uma última pergunta. Onde é que vai ficar disponível a gravação? Porque realmente... sim. Palma a gente vou terminar a gravação aqui, vai ficar salvo no Drive do Nupiju e a gente vai enviar para a coordenação e aí eles vão verificar como é que eles vão fazer essa postagem. Mas assim que estiver disponível, a gente vai informar vocês, tá bom? Provavelmente... Me passa o link também que eu subo lá para o site. Isso, provavelmente vai ficar no canal do YouTube do Nupiju. Vocês sabem onde fica o canal do YouTube do Nupiju? Depois dá uma olhadinha, provavelmente vai ficar lá para vocês, tá bom? Disponível. Tudo bem. Então tá, a gente vai encerrar agora, tá bom? Muitíssimo obrigada, professora. Foi um prazer. Obrigada eu. Aqui, tá bom? Obrigada eu. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.